o Ateliê. Hoje vamos conversar com Suzane Vaughan. Então, Suzane, fala pra gente, né, o início da tua trajetória, como a gente estava comentando antes, né, são mais de 40 anos de carreira, né, nas artes visuais. Sim. Comenta pra gente como é que tu começou, né? Tu disse que começou lá na tua infância. Não, eu comecei na infância, eu fui aluna da primeira turma da escolinha de arte da cidade, que é Pequeno Príncipe. E a professora, a Valesca Peru, que ela é uma artista aqui da cidade, assim, mas eu não sei, eu acho que ela não pinta mais, mas ela era uma pessoa bem conhecida, assim, inclusive teve um monte de gente que começou a pintar, e ela também tinha um ateliê em casa, então ela dava aula em casa, mas daí eu fui para a escolinha lá do Pequeno Príncipe. Daí depois chega a hora de tu decidir qual é o vestibular que tu vai fazer, né, quando tu chega no terceiro ano, e daí eu resolvi fazer... Foi uma escolha arte. Natural, então. Foi. Claro que tu fica pensando assim, que talvez fosse bom tu fazer engenharia, talvez fosse bom tu fazer... Porque, né, são coisas que normalmente, assim, os pais sempre esperam que a gente tenha uma profissão que dê dinheiro, né? Se bem que hoje em dia tá mal qualquer coisa. Mas, em todo caso, daí eu resolvi fazer artes visuais. Depois até arquitetura também, uma época também eu pensei, que daí valia a questão do raciocínio, que eu gosto muito dessa coisa da matemática. Que não deixa de ser não deixa de ser arte também, né, arquitetura. E muita gente. Por isso, a arquitetura tu alia as duas coisas, não. E daí eu comecei fui para a faculdade, coisa e tal. Mas daí aconteceu que também eu acabei me interessando por dar aula. E para te dar aula, tu não pode ser bacharel, né? Tu tem que ter licenciatura. Daí depois eu pedi reingresso e voltei para a faculdade, daí fiz mais aquela outra parte, né? As duas tu fez na URGS? Sim. Sim, daí fica mais fácil, porque eu já tinha estudado, daí tu pede reingresso, fica mais fácil, né? Mas daí eu fiz isso. Daí trabalhando com aluno, trabalhando com arte, e essa coisa é muito legal, porque tu troca. Tem coisas que tu faz no teu trabalho e tu descobre porque é legal, daí tu falar isso com os alunos e propor para os alunos. E tem coisas que depois no trabalho com os alunos, tu começa a pensar que tu pode inserir para o teu trabalho. E teve uma época também que eu trabalhei como ilustradora de produção infantil, para livro infantil, né? Trabalhei no Correio do Povo, quando ele era grandão. Daí tinha aquela página infantil. No tempo da Caldas, né? Júnior ainda. Do Breno Caldas. Sim, daí eu fazia as ilustrações. O Tacho era diagramador na época, daí eu fazia as ilustrações pro jornal, daí conforme que o conto, as brincadeiras, aquelas coisas, tudo. Também aqui em cima, para a editora Sinodal, também aquelas publicações mais voltadas para a religião, né? Mas para as crianças, daí também uma porção de tempo, daí é mais desenho, né? Mas assim, como dentro assim do campo só da arte mesmo, eu gosto mais, eu acho, no fim das contas, é a pintura. Eu desenho também, faço. E aí, a pintura, tu usa acrílica ou óleo? Óleo. Tem preferência pelo óleo, então? Eu gosto da tinta óleo. Não sei se é porque se é porque eu me formei, a minha primeira formação foi em pintura e a gente usava bastante óleo. Acrílico era uma coisa que tinha gente que trabalhava, mas acrílico não era de tão boa qualidade quanto o óleo. Atualmente as duas tintas são boas, eu uso as duas, assim, mais é o óleo mesmo. Conforme, como é que eu vou te explicar? Conforme a necessidade, às vezes, é mais interessante trabalhar com óleo, às vezes com acrílico. Quando tu precisa de um trabalho muito rápido, assim, daí é melhor o acrílico, porque o óleo ele demora mais a secar, né? Você falou antes, né, do grupo dos 15, né? Do Arte 15. Do Arte 15. Fala pra gente dessa época e quem estava no grupo. O grupo era
O grupo começou assim, ó. Tinha uma... É que a gente tinha, na época a gente tinha um mecenas, assim, que era o pessoal do shopping. E como a esposa do proprietário, ela era artista também, então o pessoal fazia, já tinha uma galeria lá que funcionava lá dentro, que o pessoal expunha, coisa e tal. Mas daí assim, ó, daí resolveram fazer esse grupo até para poder administrar a sala que ia funcionar como galeria. Então daí como resolveram então esse nome 15, porque eram sempre em número de 15. Até a gente teve uma época que a gente teve assim bem organizado, com CNPJ, com funcionário, com tudo. E no início, assim, quem é que estava? Tava a Ariadne, tava o Mai, tava o Marcel, tu falaste, né? O Marcel, a Cristina, a Edi, Alice Benvenuti, o Fábio, que atualmente ele mora em Florianópolis, numa praia lá. Olha, agora deixa eu pensar. Mas basicamente era esse povo, assim. E quanto tempo durou o grupo? movimento? O grupo? Olha, o ano passado seriam 21 anos. A gente estava assim, ó, com poucos remanescentes, mas nós estávamos com 21 anos o ano passado. Então isso aconteceu no meados da década de 90, então? 96. 96. Novembro de 96 começou o grupo. E nesse meio, a Rosana Almendares eu não coloquei, né? Mas nesse meio tempo, o que acontece? Como o grupo demorou, assim, teve bastante. Acontecia assim que alguns saíam, outros entravam, sempre tinha gente entrando e saindo do grupo. Eu acho que só quem ficou assim até o fim dos fundadores, eu acho que fui eu. Até porque como há um tempo atrás a gente acabou a parte legal do grupo, então a gente tem que guardar o material por um tempo, né, por questão de essas coisas de ata e nota, coisa e tal. Eu ainda permaneci no grupo porque eu estou guardando esse material, né, até se passar os 5 anos de quando terminou legalmente. Mas mesmo depois que terminou o grupo de forma legal, ele ainda continuou um tempo. A gente, inclusive, na nossa antiga sede, a gente fazia saraus com exposições e vinha gente de Novo Hamburgo, vinha gente todo, né, o pessoal lá de Novo Hamburgo vinha bastante, o Henrique Schneider, né? E era isso. Agora o grupo está meio parado, eu não sei o que a gente vai fazer o ano que vem, se a gente vai pegar uma nova sede, ver se o pessoal quer voltar, se o pessoal... Não, isso eu também não sei. Aí eu te falei também que eu faço parte da Associação Chico Lisboa, né? Que é a Associação dos Artistas Plásticos do Rio Grande do Sul. Essa é uma associação bastante antiga. E ela agora, acho que uns 10 anos para cá, ou um pouco mais talvez, assumiu uma diretoria assim, bem engajada, que botou o grupo a funcionar e está funcionando bem. Mas essa associação ela funcionava um tempo, depois ficava meio parada, depois o pessoal assumia e agora ela está bem atuante. E por essa associação eu tenho participado de algumas coisas. Inclusive, o ano passado teve uma exposição em Portugal, a Paratíssimo, que daí elas levaram os trabalhos que fizeram parte da Bienal C, a Bienal C foi organizada pela Chico e durante a Bienal em Porto Alegre, não? Então, alguns trabalhos foram selecionados e foram levados daí para Portugal. E é legal isso, porque daí tu participa dessas coisas, assim, te envolve. Porque essa coisa do trabalho do artista visual é uma coisa muito solitária, muito individualista, porque tu fica ali no teu ateliê, e se tu não está dentro de um grupo, tu não discute o teu trabalho, né? Eu acho importante isso, e é diferente, por exemplo, do cara ser músico, que músico normalmente eles tocam mais de um, né? Sim. Teatro também, dança também,
são formas mais, como se diz, mais plurais, né? E a gente é muito individual. Então, essa coisa de tu participar de grupo, tu participar de uma associação... É uma maneira de romper esse isolamento. Eu acho, porque eu acho que é bom tu discutir o teu trabalho, é bom tu conversar com outras pessoas sobre o que tu faz, né? E o que as outras pessoas estão fazendo. Acho bem legal isso. Pois é, Sânia, tu comentou, né, da tua trajetória, que então tu lecionou, né, trabalhou com magistério. E como tu percebe hoje, estando tão próximo assim do grande público, esse distanciamento, né, que está acontecendo entre a arte e as pessoas? No sentido, assim, teve o caso do Queer Museu ali no Santander, né, no MAN lá, da performance do Wagner Schwarz, né, do artista, e outras, uma peça de teatro foi também censurada em Jundiaí, se não me engano. Como tu percebe esses movimentos, assim, de censura à arte, né, e um certo distanciamento, né? Eu acho que o distanciamento do público com a arte, isso não existe. Não existe? Não, tanto é que... Por que tu acha que as obras foram censuradas? Porque houve público, porque houve divulgação, né? Por exemplo, a questão do Queer Museu lá com o Gaudêncio. O que aconteceu? Eu até perdi, no dia eu acabei não indo à exposição, e daí quando eu quis ir já tinha dado todo esse rolo, né? Mas, na verdade, no caso do Gaudêncio, ele fez uma seleção de várias obras, que envolviam obras clássicas e haviam obras bem contemporâneas. A questão que deu, o problema que deu foi com as obras contemporâneas que faziam uma crítica à questão. Olha bem, as obras faziam uma crítica à questão da pedofilia, à questão de uma série de questões. E o que foi que o pessoal do MBL fez? Eles simplesmente fizeram a coisa ao contrário. Eles acusaram que as obras eram pedófilas. E, na verdade, as obras elas estavam fazendo uma crítica à questão, né? Porque a arte ela tem ela tem que te provocar. Se a arte não te provoca, ela não é boa. Ela tem que te incomodar, ou pro bem ou pro mal. Né? Olha, eu já falo no outro assunto. Olha como é que é o símbolo da nossa Bienal aqui de Porto Alegre. Não é um ponto de interrogação? Por quê? Porque a arte, ela pergunta, ela te questiona, ela te incita, né? Ela faz com que tu tenha uma reação. Me parece que o problema que houve também com essa curadoria do Gaudêncio é que eles não colocaram a questão da idade, né? Faixa indicativa, né? Alguma coisa nesse sentido. O que lá no MAN tinha. Ali a questão é que a mãe levou a criança, né? Quer dizer, tu não pode... A mãe foi com o filho, e o que era aquilo ali? O bailarino, ele estava exposto como se ele fosse um animal. E era uma releitura da obra da Lígia Clark, se não me engano, né? O Bicho. Se não me engano, era isso. E, bom, se a mãe achou que tudo bem, eu não vou entrar no mérito se isso está certo ou está errado, entende? Isso aí isso é questão individual da mãe. Mas era uma performance, né? E tu sabe que hoje em dia essas coisas estão acontecendo. Pois é, isso que tu comentou do MBL, né? Eu vi algumas leituras de que era uma celeuma para fazer uma cortina de fumaça para encobrir outras questões que seriam mais pertinentes, né, politicamente no Brasil, como a desigualdade, por exemplo, né? Mas assim, eu comentei que me parecia um distanciamento porque eu vi nas redes sociais várias manifestações comentando de que a arte, né, mais de vanguarda eram para pessoas pedantes, né, e que tinham um certo elitismo, né? Por isso, nesse sentido que
eu interpretei dessa forma, assim, que estava se distanciando do grande público. Mas olha só, eu não sei, tchê, porque olha só, tu vê quando tu vê as bienais em Porto Alegre, aonde tem mais público, normalmente é lá na usina do gasômetro, onde tem muita arte contemporânea, onde tem essa coisa interativa que as pessoas participam, né? Eu não sei, é que a arte contemporânea, a gente só vai saber a qualidade da produção contemporânea, quer dizer, daqui a um tempo, né? Porque sempre tu sabe, tu tem que ter esse distanciamento para ver se aquilo ali representa aquele período ou não, né? De repente, nem todo mundo que está aí vai ser assim. Mas está fazendo sua provocação, né? A sua provocação e sua contribuição, né? Eu acho, sim. E outra coisa, assim, tu vê, eu não faço, eu não sou contemporânea no sentido né? Eu faço o meu trabalho que eu acho, assim, no sentido que eu procuro usar outros materiais, que nem essa coisa que eu estava te dizendo, que eu estava usando uma lona de caminhão, porque eu tinha ganho uma lona de caminhão, eu achei ótimo limpar ela e mandar fazer minhas telas e daí pintar em cima. Mas eu não sou tão contemporânea quanto, né, algumas coisas assim. Mas eu acho que é isso, né? E uma coisa que esses dias alguém me colocou e eu acho que faz sentido, o que está por trás, na verdade, é acabar com a Lei Rouanet. Como essa exposição do Gaudêncio, ela teve o patrocínio da Lei Rouanet. Então, na verdade, hoje em dia tu sabe que nós estamos num movimento que quanto menos melhor, né? Então tu tirar subsídio da arte, tu tirar subsídio da cultura, tirar subsídio da educação, tu sabe que está nisso. Então, e a Lei Rouanet é uma coisa que tem gente que acha que é bobagem, que arte é bobagem, então não precisa estar patrocinando arte. Isso que a Lei Rouanet é extremamente excludente, né? Porque ela, segundo a minha leitura dela, ela privilegia grandes corporações, né, que usam da lei e grandes artistas, né? Que as empresas preferem quem vai dar retorno para eles. Visibilidade, né? A gente sabe disso. Os pequenos artistas mesmo, os artistas em massa, né, que precisariam desse fomento, não chega para eles. Essa é uma das críticas. Mas no caso ali dessa, eu já ouvi que é isso também, sabe? Que com essa desculpa, a ideia é não só a Lei Rouanet, mas os próprios fundos de cultura que existem, né? Existe o Funproarte, Porto Alegre, existe o fundo em Porto Alegre também, no estado também tem alguma coisa que patrocina alguma coisa em termos de livros, de exposições, de discos. E faz sentido, porque nesses tempos conservadores, obscurantistas, a arte justamente quebra isso, né? Provoca. Né? Olha o que aconteceu com o pessoal, né? E a gente sabe que tem um pessoal assim que eu vejo assim que é um pouco complicado, na medida em que querem impor as próprias convicções ao público em geral, né? Todo mundo tem direito de ter sua religião, todo mundo tem direito de ter a sua forma de pensar eticamente, esteticamente, claro que não prejudicando os outros, né? E eu tenho a impressão assim que esse fundamentalismo religioso ele está prejudicando muita coisa. Não é só a arte, mas tem essa questão da escola sem partido, tem esse amordaçamento da arte, como tu falaste, né? Isso aí que é um cerceamento da opinião também, né? Quer dizer, parece assim que é difícil, né? A gente chegou... Olha, eu trabalhei com aluno 40 anos em sala de aula, trabalhando com arte, coisa e tal. Tentando, porque arte também é uma forma de abrir cabeça, né? E daí tu vê assim, se os caras... Daí tu vê assim, agora nessa reforma aí do MEC, a primeira coisa que eles tentaram tirar foi tirar a arte do currículo. Por que isso, né?
Então daí tu vê que, na verdade, isso que tu falou tem razão, né? Que é tirar a capacidade de pensar das pessoas. Que aquilo que não for assim só o estritamente necessário para cumprir uma tarefa, parece que não tem importância. Suzane, então, mudando um pouquinho de assunto, quais são tuas influências nas artes? Assim, quem tu recorre, ou quem tu guarda assim, na tua memória afetiva, né, como um grande manancial de referência? Assim? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tive o privilégio de ter excelentes professores na faculdade. Então, assim, claro, eu primeiro vou falar, eu fui aluna do Malagoli, da Alice Soares, do Tênios, o Paulo Pérez, o Bart, né? Que são pessoas... eu não posso dizer assim que não teve um professor que não fosse bom. Quer dizer, foi gente assim muito importante na época, assim, e dentro da história da arte do Rio Grande do Sul. Agora dentro assim tu quer dizer assim da arte universal? Também. Eu gosto muito, seguido assim, de vez em quando eu gosto muito de fazer umas releituras, né? Eu gosto muito de algumas imagens assim do Renascimento, eu gosto muito do Renascimento italiano. Leonardo da Vinci, né, e o Botticelli. Contemporaneamente tem pessoas assim que também eu aprecio bastante, tem muita gente boa no Brasil, não vou te dizer assim, citar para não... Porque às vezes na pressa a gente não fala todos, né? Mas eu gosto assim de ir nas bienais, olhar o que está acontecendo, e quando eu não posso ficar olhando assim na internet. Inclusive assim, tem um canal de televisão que eu gosto muito. Eu sei que vocês estão no canal eu sei que é você tem um canal cultural, mas tem um canal de arte chamado Arte 1, que é muito bom, que daí tu tem assim muito do que acontece contemporaneamente em termos de arte, de dança, sabe, tudo ali. E tem programas também que, por exemplo, eles fazem uma visita ao Louvre, sabe, e fazem análise, então tem coisas... Então eu procuro tá me alimentando, digamos, né? Eu acho que... Pois é, isso eu tenho... Desde que eu comecei a te entrevistar, eu reparei que tu te alimenta de tudo, né? Tava vendo ali a Carta Capital, Caros Amigos, né? Não só das questões políticas, mas também das trocas, como tu comentou, né? Isso parece ser um grande valor para ti, né? Eu acho que é importante. Eu sempre participo assim quando eu posso. Por exemplo, agora eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, eu represento o Fórum de Artes Visuais. É que tu sempre faz política, mesmo quando tu diz que tu não gosta de política, tu tá fazendo uma posição de quem quer se manter à margem, né? Mas isso é uma posição política. Não existe apolítico, não tem isso. Até esses caras, esses loucos aí, esses anarquistas, isso também é uma posição política, né? O anarquismo não deixa de ser, né? Sim. Então, E daí a gente faz isso, a gente mistura tudo, militância. Eu gosto muito das questões do meio ambiente também, quando eu posso eu incluo. Por isso, quando eu estava fazendo meus objetos com as caixas de leite, tinha a ver com isso de tu dar um sentido para esse material e não voltar tão rápido assim para dentro digamos, da natureza, né?
Se bem que tinha um amigo meu que disse assim, mas isso aí isso é lixo, tem que reciclar e voltar a ser caixa de leite, e daí tu fica fazendo banquinho e coisa. Mas eu acho que isso faz parte, né? Ressignificar o resíduo. O objeto, né? Esses dias que eu estava vendo um negócio, teve uma vez que tinha um texto que eu gostava muito do Villain Fosse. Esses dias que eu descobri quem ele era através de um documentário no Arte 1 até. E ele colocava isso ali, tinha um texto dele que era muito bom. Até foi durante a faculdade que eu peguei esse texto. Que justamente era isso, que antigamente assim a coisa era muito linear, né? Tu tirava o produto da natureza, tu transformava, depois virava lixo e tudo bem. Só que daí chega uma hora em que essa matéria-prima, ela começa a se esgotar. Então daí o que acontece? Recursos, né, Os recursos naturais, eles se esgotam. Então o que acontece? Então tu tem que começar a reciclar isso. Então essa coisa que antes ela era linear, ela começa a se tornar uma circunferência, né? Ela começa, tu vai para lá, mas na verdade ela não fica lá, ela tem que voltar a ser matéria-prima, né? Quer dizer, e daí hoje em dia tu pode notar que tudo é feito para se desmanchar e voltar a ser sapato, né? Tu compra o sapato, daqui a pouco a borracha do sapato começa a ser coisa e tal, e daí, por quê? Tem que voltar para lá, porque tu não pode ficar acumulando lixo, né? Pois é, então essa militância, como eu vejo assim, essa militância que tu faz em todos os campos, tu também faz ela na arte, né? Primordialmente na arte, né? Eu procuro usar, às vezes eu uso os materiais assim, que eu fico coletando coisa e imaginando o que dá para fazer com isso, né? E a gente inventa, né, umas coisas. E aí eu quero te perguntar, Suzane, o que é arte para ti? Eu não sei, porque como é que eu não sei uma definição para arte, porque a arte para mim é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Para mim é tudo, eu estou sempre pensando alguma coisa do que eu posso fazer com isso, como, sabe? Não tem muito, como é que eu vou te dizer? Eu não fico pensando, eu vou fazer isso. Eu faço. É que nem comer, que nem respirar, que nem se tornou algo natural para ti, então? É natural. Tanto do ponto de vista do fazer, quanto no tempo que eu estava atuando com meus alunos lá na escola, né? Eu trabalhei tanto tempo, a minha gurizadinha, que eu curtia bastante. Mas é uma forma de tu te colocar, né? Tu te coloca que nem um jornalista, né? Tu é um jornalista, tu é investigativo, tu vai. E artista também é isso, ele vive a vida dele, acorda fazendo, né? Daqui a pouco tá ali, vou fazer, isso aqui é uma coisa legal, dá para pensar nisso, assim. E às vezes tu fica um tempão com uma ideia, sabe? Daí tu fica matutando, daqui a pouco daí tu pega e faz. É um pouco isso. E quais provocações tu faz, né? Justamente isso a gente está conversando, assim. Quais provocações que tu expõe nas tuas artes, né? Que tu faz com a tua arte? Eu não sei, eu acho que isso eu não faço. Eu acho que como eu sou... Como é que eu vou te dizer? Como eu milito em outras áreas, me ponho como pessoa nas áreas. Eu acho que daí a minha coisa da minha arte ela é mais assim. Eu não sou uma, então, eu não faço panfletagem com arte, não faço isso. A minha arte assim é mais, eu pinto as coisas que eu curto, que eu tô a fim de fazer. Claro que quando eu desenhava, daí se eu tiver que fazer uma ilustração para uma revista, daí claro, daí eu vou me colocar dentro daquele assunto. Mas no meu trabalho, não. Eu não tenho essa preocupação. Não é, a minha arte não é... eu acho que o termo ia ser panfleto, né? Não é panfletar. Eu gosto de fazer minhas motivações, assim. Às vezes meus músicos favoritos, às vezes minhas releituras, às vezes minhas...